o mercado de ações, não digo que ele está em risco, né, mas ele pode demorar muito para se recuperar, tendo em vista não só o juro se manter no patamar que está, mas a perspectiva de que as coisas não vão melhorar, principalmente no fiscal. Porque uma coisa está ligada com a outra, né? Se a gente não tem um futuro confiável no Brasil, que acho que a palavra-chave para o mercado de ações é essa, confiança, porque barato, tem muita coisa que está barata, mas se você não tem confiança que o juro vai cair, que o Brasil vai para o caminho do que vai ter alguém puxando a camisa, não vai ter fluxo para o mercado de ações e as empresas não vão conseguir entregar o resultado que se espera. Mas esse cenário esse marasmo aí do Brasil, de ficar muito tempo perto do precipício, pode ser ruim também para crédito. Ou o mercado de crédito acaba se blindando um pouco disso? Se você tiver uma boia um pouco mais gordinha com a maré alta, você fica ali tomando seu drink ali numa empresa AAA que tem uma chance de quebrar de 0,20 ao ano. Quer dizer, a probabilidade de uma empresa AAA brasileira quebrar, se você coloca no modelo, é 0,20. Mas eu acho que o teu ponto me fez lembrar do seguinte, tem um texto que é engraçado, a gente revisita aqui no núcleo de crédito da SPX esse texto uma vez por ano, eu brinco. Dá um estalo, não é exatamente isso. Mas eu, o Fernando Tinoco, o Jean, a gente pega esse texto, é meio leitura obrigatória para lembrar. Não é um texto longo, é um texto de 5, 6 páginas, do André Lara Rezende, um artigo no Valor, chamado Capital Cívico. Capital Cívico e Corrupção. Né? E é um texto de julho de 2015, Salomão, que é impressionante como ele é atual, em 2024. Que é o seguinte, ele fala, o que é capital cívico? São os valores que fazem com que a sociedade acredite nela e tenha cooperação, né? Então, quando eu ouço você falar sobre preço de equity, e alguns amigos que eu comentei, mas PI de 8, empresa cresce, eu acabei de falar, né, os últimos 4 trimestres bons, então o que está faltando? Não, lembra, há um ano atrás, 6 meses, todo mundo falava, o Brasil vai ganhar de WO. Lembra essa história? O Brasil vai ganhar de WO porque a Rússia não vem, a China está entrando água, a África do Sul está tendo apagão e o pessoal fica 12 horas sem luz, o México vai ter eleição, sei lá. Eu acho que o Brasil não ganhou da WO, o Brasil está perdendo para ele mesmo. Nós estamos perdendo para nós mesmos. E o que significa? Significa que em 2015, 2016, que a gente trouxe, a gente tinha um PIB caindo 3,5%, 3,3%. Em dezembro de 2013, o desemprego no Brasil, eu nem gosto de olhar muito desemprego no Brasil, para ser sincero, porque com tanto benefício, tanta gente que para de procurar emprego por benefícios, fica um número distorcido. Mas era 6,3%. E foi terminar lá em início de 17, abril, se eu não me engano, a 13,9%. Não por acaso, a gente está agora onde? 6,4%. Cara, eu acho que a gente, voltando ao negócio do texto, é o seguinte, a gente, quando teve lá em 2015, esse texto é de julho de 2015, estava no início ali, sei lá, primeiro quarto da Lava Jato. E existia aquela sensação de que estava havendo uma limpeza. Só que tem um ponto que o André Lara Rezende comenta, que é o seguinte, tinha um risco grande daquela situação que acabou se materializando, na minha opinião, que era o risco de exposição da corrupção. Se você expõe que existe corrupção, que está tudo errado, que um monte de gente está fazendo besteira, o que acontece? Ou você limpa tudo, ou você causa um efeito colateral que as pessoas vão, mas ficou um negócio que não foi todo mundo punido, e aí perdi a crença na relação das pessoas. Esse artigo também fala, se você chegar para um país escandinavo e perguntar, você confia na pessoa do lado, aquela velha, 70% diz, aquela pessoa do outro lado da rua, você confia? Você faria negócio com aquela pessoa? 70% fala. Brasil, 10%. É difícil fazer negócio. Então, o mercado, voltando para o valuation que a gente começou a conversa, aqui é o seguinte, é 7 de PI, mas está crescendo, o que falta? É o fiscal? Pode ser, tudo bem, mas eu acho que falta confiança. As pessoas falam muito no nosso mercado, tanto crédito quanto equity, mercado de capitais brasileiro, não se fala muito em meritocracia. Toda vez que eu ouço isso, eu falo, caramba, meritocracia. Mas eu acho que não é meritocracia, é confiança nas pessoas com quem você se associa e nas pessoas com quem você se relaciona no mercado. O mercado brasileiro hoje, a sociedade brasileira hoje, tem uma carência de confiança. Confiança de que você pode confiar no outro, quer seja no resultado, quer seja num business, quer seja na justiça, quer seja na recuperação judicial e no recovery value, no valor de recuperação de um crédito que você tem. Então, assim, eu acho que
se alguém me explicar, não, é só o fiscal. Pô, o fiscal, tá bom, mas não era guerra, não era... cara, assim, por que o câmbio vai, né? Não, vou cortar 50 bi, vou fazer um corte de 50 bi, vou pro jornal, faço 50 bi. O DI estressou 3 semanas atrás, no dia que alguém virou e falou que ia cortar 50 bi. No mesmo dia. Assim, é uma questão de confiança, mas o Capital Cívico eu fico aqui, fiquei lembrando só porque é um texto que a gente revisita simples, emblemático, e que aconteceu exatamente o que ele temia, o que ele expôs lá, que era o efeito propaganda da corrupção. Fez uma propaganda danada, não extirpou o mal por completo, e agora você tem uma situação onde, opa, caramba, né? E agora? A perspectiva para frente. Muita gente fala hoje, a gente está melhor ou pior lá do que em 2016, em abril, maio, junho, não importa. Cara, lá você tinha uma impressão de que, opa, tem uma luz, né? Agora você tá meio assim, numa situação meio letárgica, assim, meio... Não sei. Economicamente, daria para dizer que a gente está melhor até pela situação das empresas, sim. Mas talvez a conclusão cívico, que eu estou chegando ouvindo seu relato é que... O capital cívico a gente perdeu. Exato. Quanto tempo demora para recuperar? Você perde rápido e para construir é tijolo após tijolo. Né? A história de você... E é efeito também propaganda. Se você vê alguém parando no lugar proibido de estacionar, você vê alguém andando pelo acostamento... Se todo mundo ninguém é. Uhum. Né? Se todo mundo é corrupto, ninguém é. Então, assim, é meio que essa sensação que vai disseminando na sociedade, que é terrível, terrível. Uhum. Então, acho que é um problema até, diria, eu acho maior hoje do que os números frios. Mas, enfim, eu acho que não é que não tenha solução, mas quanto antes a gente conseguir botar esses tijolos para reconstruir esse capital cívico, importante. E tem outros exemplos, vou dar mais spoiler não, porque é um texto curto, mas tem outros 3 ou 4 exemplos falando sobre a cultura, né, de onde você vem. Não, mas o ponto aí que eu acho que vale a reflexão, né, que talvez o problema fiscal você resolve com um arcabouço, com um corte de gasto, meio que você sabe qual é o problema, sabe qual é o remédio, talvez o paciente não queira tomar esse remédio, mas às vezes a contragosto toma, né, o PMDB vira médico e dá o remédio, né, mas essa outra doença, talvez grave. seja mais difícil de curar. Se esse corte foi bom, imagina o episódio completo. Clica aqui e veja ele na íntegra agora. Ou então você pode clicar aqui e ver mais um corte desse episódio.